Neste exato segundo, debaixo dos teus braços, existem entre 2 e 4 milhões de glândulas a trabalhar sem que tenhas pedido nada. A maior parte delas está simplesmente a regular a tua temperatura, a libertar água e sal para te manter fresco. Mas há um grupo muito mais pequeno e muito mais estranho, concentrado exatamente nas axilas e na virilha, que não está ali para te arrefecer. Está ali para dizer algo. Essas glândulas libertam uma mistura espessa de proteínas e gorduras que, sozinha, não cheira rigorosamente a nada. Precisa de bactérias que vivem na tua pele para a transformar no odor que conheces tão bem. E o que essa mistura contém, codificado dentro dela, é informação sobre uma parte do teu sistema imunitário que começou a evoluir há mais de 400 milhões de anos, muito antes de existirem mamíferos, muito antes de existir qualquer coisa parecida contigo. Vais perceber que aquilo que tentas eliminar todas as manhãs debaixo do chuveiro é, na verdade, um dos sinais mais antigos e mais sofisticados que o teu corpo consegue produzir. Há uma pergunta simples que a maior parte de nós nunca fez em voz alta. Se o ser humano tem, comparado com a maioria dos mamíferos, um olfato relativamente fraco, os cães conseguem detectar cheiros em concentrações centenas de vezes mais diluídas do que nós. Por que é que evoluímos glândulas inteiras dedicadas a produzir um dos cheiros mais fortes e mais persistentes do reino animal? Não faz sentido investir recursos biológicos avultados num sinal que, supostamente, ninguém à nossa volta consegue processar muito bem. A não ser, claro, que a suposição esteja errada. A não ser que o nosso nariz seja muito melhor a interpretar esse sinal específico do que é a interpretar praticamente qualquer outro cheiro do mundo. Achas mesmo que o corpo gastaria energia a construir um sistema inteiro só para produzir vergonha? Vamos direitos à ciência que resolveu este mistério. As glândulas responsáveis pelo cheiro corporal chamam-se glândulas apócrinas e são fundamentalmente diferentes das glândulas ecrinas espalhadas pelo resto do corpo. Enquanto as ecrinas produzem um suor essencialmente aquoso, as apócrinas libertam uma secreção rica em proteínas e lípidos, que serve de banquete para bactérias específicas da tua pele, sobretudo espécies do gênero Staphylococcus e Corynebacterium. São essas bactérias, ao metabolizar a secreção, que produzem os compostos voláteis responsáveis pelo cheiro que associamos ao suor. Sem bactérias, praticamente não haveria cheiro nenhum, o que já é, por si só, uma ideia estranhamente incômoda de processar antes do pequeno almoço. O investigador suíço Klaus Wedekind, da Universidade de Berna, quis perceber para que servia realmente esse cheiro e desenhou uma experiência em 1995 que se tornou uma das mais citadas na biologia do comportamento humano. Chama-se, informalmente, a experiência das t-shirts suadas, e o desenho é tão simples que quase parece uma partida entre colegas de laboratório. Wedekind pediu a um grupo de homens que dormisse 2 noites seguidas com a mesma t-shirt de algodão, sem usar desodorizante, perfume ou sabonete perfumado, para que o cheiro corporal ficasse o mais puro possível. Depois, um grupo de mulheres cheirou essas t-shirts, uma a uma, dentro de caixas com um pequeno orifício, e classificou cada cheiro em termos de intensidade e de quão agradável ou desagradável o achavam. O resultado publicado na revista científica Proceedings of the Royal Society B mostrou uma correlação notável. As mulheres tendiam a preferir consistentemente o cheiro de homens cujos genes do complexo principal de histocompatibilidade, a região do genoma responsável por identificar agentes patogênicos, eram mais diferentes dos seus próprios genes. Deixa isso assentar por um momento. O nariz de uma mulher, sem qualquer informação consciente sobre biologia molecular, estava a fazer uma leitura genética precisa através de um pedaço de tecido suado. Agora precisamos de perceber a escala do que está realmente a ser lido. Os genes do complexo principal de histocompatibilidade, muitas vezes abreviados como genes do sistema imunitário de reconhecimento, estão entre as regiões mais variáveis de todo o genoma humano. Existem milhares de variantes possíveis para cada um destes genes, e a combinação específica que herdaste dos teus pais é, com enorme probabilidade, praticamente única. Este sistema de reconhecimento não apareceu com os humanos, nem sequer com os mamíferos. A sua origem remonta a vertebrados com mandíbula que existiram há cerca de 450 milhões de anos, muito antes de existirem dinossauros,
muito antes de as plantas terem sequer colonizado a terra firme de forma significativa. O cheiro que sai debaixo do braço esta manhã carrega, codificada em moléculas, uma parte de uma tecnologia biológica que atravessou centenas de milhões de anos de história evolutiva só para chegar até ti. Agora vem a reviravolta que muda completamente a forma como deves olhar para isto. A lógica evolutiva por trás desta preferência é surpreendentemente elegante. Se duas pessoas com genes imunitários muito diferentes tiverem descendência, essa descendência herda um espectro imunitário mais amplo, capaz de reconhecer e combater uma variedade maior de agentes patogênicos do que qualquer um dos progenitores conseguiria sozinho. O cheiro corporal, nesta interpretação, não é um sinal de falha de higiene que precisa de ser eliminado a todo custo. É um sinal de compatibilidade genética que o teu corpo está literalmente desenhado para emitir e que o nariz de outra pessoa está literalmente desenhado para captar, sem que qualquer um de vocês tenha noção consciente do que está a acontecer. O que consideramos vergonhoso pode ser, tecnicamente falando, o teu corpo a fazer o trabalho de encontrar um parceiro geneticamente compatível, de graça, sem aplicações de encontros, sem questionários de personalidade. Mas há uma peça deste puzzle que a indústria da beleza preferiria que ignorasses, e que é demasiado importante para deixar de fora. Nos Estados Unidos, em 1919, a marca Odorono lançou uma das campanhas publicitárias mais agressivas da história do marketing de higiene pessoal. O anúncio, publicado na revista Ladies' Home Journal, sugeria diretamente que as mulheres corriam o risco de serem julgadas socialmente, de perderem oportunidades românticas e profissionais por causa de um cheiro corporal completamente natural. A campanha gerou tanta controvérsia inicial, muitas leitoras cancelaram as suas subscrições, indignadas com a ousadia do tema, que a própria agência publicitária considerou o anúncio um fracasso nos primeiros meses. Mas a mensagem de fundo acabou por vencer. Em poucos anos, o uso de desodorizante deixou de ser uma escolha pessoal e passou a ser tratado como uma obrigação social básica. Durante décadas, uma indústria inteira construiu a sua base econômica sobre a ideia de que um sinal biológico funcional deveria ser motivo de vergonha, e a maior parte de nós nunca parou para questionar quando é que essa ideia começou a parecer senso comum. Há também um lado mais leve nesta história, e ele passa pelos ratos de laboratório. Investigações clássicas com ratinhos, incluindo o trabalho pioneiro de Kunio Yamazaki e da sua equipa na Universidade da Pensilvânia nos anos 70, mostraram que estes roedores conseguem distinguir potenciais parceiros, com base nos genes do complexo principal de histocompatibilidade presentes na urina. Ratinhas fêmeas, colocadas perante a escolha entre urina de machos, com perfis genéticos imunitários semelhantes ou diferentes dos seus, preferiam consistentemente o cheiro dos machos geneticamente mais distintos. É basicamente a mesma história da t-shirt suada, só que com urina de rato em vez de algodão, o que talvez seja a versão menos romântica possível do mesmo fenômeno biológico. A próxima vez que vires um rato a cheirar outro insistentemente numa gaiola de animal de estimação, sabe que ele pode estar a fazer, com muito mais precisão do que gostarias de admitir, exatamente aquilo que fazes tu num primeiro encontro. Aqui está o pormenor que torna esta história ainda mais interessante, e que quase nenhuma reportagem popular menciona. O mesmo estudo de Wedekind e investigações posteriores que o replicaram descobriram que este padrão de preferência se inverte em mulheres que tomam contraceptivos hormonais orais. Em vez de preferirem o cheiro de homens com genes imunitários diferentes, estas mulheres tendiam a preferir o cheiro de homens com perfis genéticos mais semelhantes aos seus. Uma explicação proposta é que a pílula simula hormonalmente um estado de gravidez, e durante a gravidez, pode ser evolutivamente mais vantajoso estar rodeada de parentes geneticamente próximos, que oferecem apoio social mais fiável. O que isto significa na prática é perturbador. Uma mulher pode escolher parceiro enquanto toma a pílula, atraída por um cheiro que preferiria de forma diferente sem a medicação, e só descobrir essa mudança de preferência anos mais tarde, se algum dia parar de a tomar. Achas que isto devia fazer parte da conversa quando alguém decide ou deixa de tomar contracepção hormonal? A ciência sugere que talvez devesse. Antes de continuarmos, vale a pena parar e ouvir quem, com toda a razão, levanta uma sobrancelha cética a este ponto. Espera, isto não é só pseudociência disfarçada, o tipo de coisa que perfumes de feromonas vendem em anúncios duvidosos?
É uma pergunta justa. E a resposta honesta é que existe uma diferença enorme entre os dois. Os chamados perfumes de feromonas humanas, comercializados no mercado, não têm, até hoje, evidência científica robusta e consistente que comprove os seus efeitos alegados. A maior parte dessas alegações não resiste à replicação séria. O que Wedekind e os investigadores que se seguiram demonstraram foi algo mais restrito e mais sólido. Uma correlação estatística mensurável entre a similaridade genética imunitária e a preferência olfactiva por cheiro corporal genuíno, replicada com variações em múltiplos estudos independentes ao longo de quase 3 décadas. Não é magia embalada numa garrafa, é um padrão biológico real, mas também mais modesto e mais complicado do que o marketing de feromonas gostaria que acreditasses. A ciência a sério raramente é tão limpa e tão vendável como a versão que aparece numa prateleira de supermercado. Isto leva-nos a uma questão que vale a pena sentar-nos e pensar com calma. Se o teu corpo produz de forma completamente automática um sinal honesto sobre compatibilidade genética, um sinal que não podes falsificar facilmente, ao contrário de uma frase bem ensaiada ou de uma fotografia bem escolhida. O que significa viver numa cultura que gasta milhares de milhões todos os anos precisamente para apagar esse sinal antes que alguém o consiga ler? Não se trata de decidir se deves ou não usar desodorizante amanhã de manhã. Essa continua a ser inteiramente a tua escolha, e há razões sociais e práticas perfeitamente válidas para fazer. Trata-se antes de perceber que, sem sequer teres noção, estás a participar todos os dias numa negociação entre aquilo que a tua biologia quer comunicar e aquilo que a tua cultura te ensinou a esconder. Todas estas peças, quando colocadas lado a lado, convergem num único ponto surpreendente. Uma glândula do tamanho de uma cabeça de alfinete, escondida debaixo do teu braço, está ligada por uma linha ininterrupta de causa e efeito a um sistema imunitário que começou a tomar forma há centenas de milhões de anos. Passou por ratos de laboratório na Pensilvânia, atravessou uma campanha publicitária controversa em 1919 e continua hoje a influenciar silenciosamente quem achas atraente e por quê. Nenhuma destas peças foi desenhada para funcionar com as outras. A evolução não tinha um plano, a publicidade não conhecia a genética, e tu certamente não escolheste conscientemente nenhuma parte disto. E ainda assim, tudo se encaixa, com a precisão estranha e um pouco arrepiante que só a biologia real, sem guionista, consegue produzir. Há uma última verdade desconfortável que vale a pena dizer sem rodeios. Vivemos hoje mais protegidos do nosso próprio cheiro corporal do que qualquer geração humana antes de nós. Banhos diários, desodorizantes, perfumes, roupa lavada constantemente. Ninguém está a sugerir que devias abandonar tudo isto amanhã, mas é interessante perguntar, sem qualquer intenção de dar uma resposta definitiva, o que se perde quando uma espécie inteira decide, coletivamente e ao longo de pouco mais de um século, silenciar um dos canais de comunicação mais antigos que possui. Talvez nada de importante, talvez algo que nem sequer temos forma de medir, porque deixamos de lhe prestar atenção antes de aprendermos a estudá-la a sério. Voltamos ao ponto onde começamos. Debaixo do teu braço, neste preciso momento, as mesmas glândulas continuam a trabalhar, indiferentes a desodorizantes, a campanhas publicitárias ou a esta conversa toda. Estão a fazer aquilo que fazem há milhões de anos, a traduzir uma parte invisível do teu genoma numa linguagem que o nariz de outra pessoa, sem qualquer treino consciente, ainda sabe ler. O teu corpo nunca deixou de falar. Só passamos os últimos 100 anos a ensiná-lo a sussurrar.